que é o fole? O fole era o emblema que tinha relações com o sopro. Era o sopro que as pessoas todas que participavam dessa de guerra inglês. O êxito e a consequente expansão da campanha, conhecida como Fraternidade do Fole, pelas classes empresariais e estudantis e de comerciários, atingiu 10 estados com um expressivo montante de mais de 100 mil libras durante o período que atuou e aproximadamente 23 Spitfire e Typhoons foram batizados com o escudo do Fole. Essas cadernetas aqui, que é a caderneta do Fole, que tem aqui as categorias do Fole também, eram diversas categorias diferentes para cada tipo de doação. Eu encontrei recentemente nos guardados antigos, que eram da minha mãe, participante do Fole, doadora do Fole, e fazia parte da defesa passiva durante o tempo da guerra. A defesa passiva era no sentido de policiar as orlas contra sob blackouts, pessoas infringindo as normas de... Tem os logotipos, os emblemas do Fole, que eu desconhecia até o Muricy contar a história do Fole. E aí foi que eu sabia que conhecia, mas não sabia de onde era. Aí descobri que tinha nessa bandeira aqui, nessa flâmula, que minha mãe fez quando eu tinha uns 6, 7 anos. E está aí com os emblemas que ela colocou. Você viu uma caderneta igual a essa? Sim, mas meu pai, inclusive, teve uma, porque ele participou da Fraternidade do Fole, mas eu não encontrei, infelizmente, nos guardados. Na realidade, o Fole é de 40 e 41. Você era muito garoto. Nessa época eu tinha 6 anos, pô. Então não tive uma participação assim direta, acompanhando meu pai. Eu acompanhava meu pai, sim, nas sessões do Cineac Trianon. Alec Wellington lutou na Primeira Guerra. Filho dele, Tony, foi o cara voava bombardeiro durante a Segunda Guerra. O Tony nasceu no Brasil. Nasceu no Brasil e era fazendeiro em Atibaia. Quando estourou a guerra, ele mesmo financiou a passagem para Canadá e aprendeu a voar no Canadá. Ele queria ser piloto de caça e eles não precisavam de piloto de caça, eles precisavam de piloto de bombardeiro. Foi voluntário e ele voou Wellington, né? O avião dele se chamava Filho da Puta. Você é obrigado a fazer 30 tours em cima de território inimigo. Ele fez 30 e foi voluntário mais 30. Quando, sabe, o índice de sobreviver era menos de 20%. Ele foi herói da RAP. Ele voou no Dambuster Squadron, né? Ele era Pathfinder, né? Os navegadores que entravam primeiro, jogavam os flares, e no início era o primeiro bombardeiro que fazia, mas quando eles eram muito lentos. Aí quando chegou os mosquitos, aí os Pathfinder tinham um mosquito, entrava, botava os marcadores e caía fora. Ele voltou a trabalhar na Inglaterra depois da guerra e eu passava minhas férias com ele. E ele nunca falava sobre a guerra. Mas a turma precisa saber. Por exemplo, eu fui estudar na Inglaterra nos anos 50. Quando eu cheguei em Londres, aqueles gradios fora dos prédios não existia mais, porque eles usaram cortaram para fazer munições, ferro, panela de alumínio não tinha, aquilo foi tudo para fazer avião. E depois derreteram os aviões para fazer Jaguar. Era alguém da família, era o Air Marshal Dowding. E o pai da Maria Helena, que era amigo nosso, era da colônia, ele tinha sido piloto de Spitfire. Ele foi abatido na África, caiu no deserto. Caramba. E foi pego pelos italianos. Botaram ele num submarino e levaram ele para a Itália, onde acabou a guerra num campo de concentração italiano. Sir Walter Prettyman, ele era o adido do Bomber Harris, dos bombardeiros. E quando eu morava na Inglaterra, o hobby dele era ser gourmet. Então ele fazia os almoços, ia todos aqueles caras importantes do governo, né?
E ele morava numa casa muito interessante, que era a casa do Oscar Wilde. E a casa se chamava de Ferry House. Ferry é ferry, porque era no Rio ali, tinha um ferry. Mas ferry, se você falar ferry, é bicho. Era num lugar chamado Goring-on-Thames. E quando a gente chegava lá, o Boma Harris, ele tinha um Chrysler conversível Woody. Ele pegava a gente no aeroporto com esse Chrysler. Que na Inglaterra era uma coisa do outro mundo. Homenageado em São Paulo, um herói da RAF. Durante os próprios combates nos céus da Europa, pensei na alegria de rever a terra da Pauliceia que me serviu de lar bem amado. Declara Tony Wellington. Idílio postal, interrompido pelos submarinos e quase desfeito o romance do herói da RAF com a filha do cônsul da Inglaterra em São Paulo. Seríamos de nós se nós tivéssemos a fraternidade do Fole. Com fole ou sem fole, dê-me uma esquadrilha de Spitfires. Greater share of honor. God's will I pray thee, wish not one man more. Well, it's very simple. For the past 2 years... Monsieur, Madame, Take your watch. I don't want anything. Don't give me everything I want. You give me everything you want to give me. Oh, for God's sake, not again. Colin, no! Spearhead Group